Bom dia, Marcos. Obrigado pelo espaço. Bem, Marcos, é o seguinte, bom dia, ouvintes também da Rádio Rural. É o seguinte, Marcos, o presidente ele realmente foi muito infeliz no modo como ele se expressou. Existe realmente uma preocupação mundial que talvez a recessão leve a matar mais gente do que a própria virose, que está em pandemia agora no mundo inteiro, né? Mas, mesmo assim, a recomendação atual ainda é se manter em confinamento, se manter em reclusão, se manter em casa, até segunda ordem do Ministério da Saúde. Então, enquanto o Ministério da Saúde não se pronunciar, ao contrário, nós devemos ficar em casa. Ele realmente se expressou muito mal, usando o exemplo dele com uma gripezinha. Essa não é uma gripezinha, na verdade. O X da questão, Marcos, é o seguinte, que realmente, se você pegar a letalidade, o que é letalidade? Que é a possibilidade de matar de uma doença. A letalidade dessa doença, ela é relativamente baixa, porque beira os 2% da população que adoece. Você tem que tem contato com o vírus, perdão. Uma parcela significativa não tem sintomas, uma outra parcela adoece com sintomas de gripe normais, mas uma parcela de 10 a 20% tem sintomas mais importantes que levam esses pacientes ao hospital. Só que a estrutura hospitalar do mundo inteiro, mais ainda exemplificando o Brasil, ela não consegue dar assistência a esses 10 a 20% de uma vez só. Então, por isso que é importante o confinamento. Se a população for adoecendo aos pouquinhos, o sistema de saúde consegue suportar e dar o suporte necessário a essa população que vai ter maiores complicações. Tem muita gente que até ironiza quando o médico diz, isso aqui é uma virose. Na verdade, os vírus são esses seres microscópicos mesmo, que causam doenças, mas que às vezes invadem o nosso organismo e causam sintomas frustros, pequenos, discretos. E quando o médico fala que é uma virose X, às vezes até às vezes o paciente ironiza um pouco, mas é porque isso existe de fato. Então, esse vírus, o Covid-19, ele tem os dois tipos de comportamento. Ele tem, pegando uma pessoa sadia, a probabilidade desse vírus causar uma doença séria é pequena realmente, muito pequena. Mas, pegando uma pessoa que já tenha doença prévia, hipertensão, diabetes, que já teve infarto, que já teve AVC, que teve um câncer, a mortalidade já aumenta um pouco. Você tem uma ideia? Uma letalidade de 2%, como eu falei, quando a pessoa já teve uma doença cardiovascular prévia, essa mortalidade aumenta para 10,5%. Se a pessoa tem hipertensão, triplica, já vai para 6%. Se tem diabetes, é 7,3%. Se teve um câncer, passado de câncer, é 5,6%. E se tiver doença respiratória crônica prévia, é 6,3%. Então já pelo menos triplica quando você tem uma doença prévia. Isso independente da idade, viu? Porque os mais jovens que faleceram, regra geral, tinham alguma doença prévia. Então assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado, pegar a preocupação dele realmente é com a parte econômica, e porque vai morrer muito pai de família com suicídio porque não tem como levar comida para casa. Infelizmente as pessoas elas reagem diferentemente a uma situação de estresse dessa que está ocorrendo na população. Vai ter muita gente que vai abandonar o lar, vai fugir, vai desaparecer porque não aguenta ver os filhos passando fome. Então a preocupação dele é essa, só que o modo como ele se expressou foi extremamente negativo. Mas eu espero muito que o ministro Luiz Henrique Mandetta, que é médico por sinal, que vem conduzindo do modo bom. Você tem uma ideia, em 30 dias pelo caso do Covid-19, nós temos hoje confirmados, no Brasilzão desse gigantesco, que nós temos uma área gigantesca, 2.201 casos confirmados. Não é um número alto para um país de 200 milhões de habitantes. E com a mortalidade de 46 pessoas até ontem à noite. E mais 2, um em Porto Alegre e outro em Manaus, dá 48. Dá o tal dos 2%. Então, o Ministério da Saúde vem trabalhando bem, na verdade. Só que, infelizmente, alguém tem que falar para o presidente que a boca tem que ter controle. Porque ele está cercado de boas pessoas, com boas intenções, com condutas boas. Mas vai ser o tempo. O Ministério da Saúde está trabalhando o tempo suficiente, do jeito suficiente, para que a gente tenha, em abril, já uma estrutura melhor para suportar esses 10 a 20% dos pacientes. Então, fique em casa. Por enquanto, essa é a melhor conduta. Agora, é bom também deixar claro o seguinte, de que, por exemplo, os nossos gestores, eles recomendam, eles decretam, eles orientam, né?
Algumas falas às vezes saem de fora do contexto, mas quem tem que também contribuir é a população também, né? Exatamente, Marcos. Assim, a gente tem visto, quem tem consciência começou a se precaver até antes. Na verdade, questões de higiene básicas, por exemplo, não assoar o nariz em praça pública, sem ter onde lavar as mãos. O ato de lavar as mãos é uma coisa tão básica no nosso dia a dia e as pessoas negligenciam isso. Então, se a gente tomar esse cuidado, a própria vacinação, você tem uma ideia, Marcos, na Europa morrem 60 mil pessoas por ano de gripe normal. Mas sabe por quê? Porque se criou um negócio que não é a vacina não protege. Claro que protege. Pelo menos os casos mais graves, você tem uma proteção maior em quem é vacinado. A medicina já mostrou isso no papel em epidemiologia. Como a gente só conseguiu aumentar a longevidade, as pessoas hoje morrem muito mais tarde, por causa desses métodos de prevenção. Não é apagando o fogo, tratando a doença, não, é fazer a prevenção. Então a população também tem que ajudar. Se eu estou gripado, para que eu vou visitar meu avô, minha avó, meu pai? Tem que ir naquela semana gripado? Por que não deixar para depois? A gente não tem essa educação, entendeu? Eu atendi ontem uma pessoa que estava reclamando muito que no sítio ela fez a reclusão, fez o confinamento dos familiares no sítio e chegou lá uma sobrinha dela com um carro lotado de criança, de gente, para ficar no sítio também, onde tinha um bocado de idoso. Não é o comportamento correto. Mesmo sendo da família, mas esse conjunto de pessoas pode levar o vírus para um lugar que estava protegido. Entendeu? Cada um tem que ter o bom senso também. A gente tem que se preocupar com o ente querido. Se ele é tão querido assim, no momento é melhor se afastar. Existem, por exemplo, impactos do coronavírus nas doenças cardiovasculares e, já entrando no nosso tema de hoje, por exemplo, a trombose e o infarto seria algumas delas? Não tenha dúvida. Olha só, sabidamente, os vírus, eles podem atacar o sistema cardiovascular. Inclusive, tem uma doença chamada miocardite, onde a principal causa é vírus. E esse vírus não foge a essa regra. Então ele pode causar miocardite, a inflamação no miocárdio, e mesmo aquele paciente sadio, sem ter nada de doença cardiovascular, ele vai desenvolver um problema cardíaco por causa do vírus. Isso infelizmente existe. Também existe uma reação inflamatória brutal ao vírus, né? O mecanismo de defesa que o nosso organismo tem é fazendo inflamação. Essa inflamação, ela pode instabilizar, desarrumar uma placa de gordura que estava ali no coração, tinha um fluxo de sangue já sofrido, mas que não dava sintomas. Mas aí a inflamação causada pelo vírus pode instabilizar aquela placa de gordura e causar infarto. Não é novidade, assim, não é antiético falar, mas um dos maiores nomes da infectologia do Rio Grande do Norte, que é o Dr. Kleber Luiz, teve um infarto domingo, no começo da manhã do domingo. Ele está sempre na crista da onda, sempre muito pressionado quando existem essas pandemias, essas epidemias. A pressão em cima dele muito grande, simplesmente ele teve um infarto. Por quê? Por causa da pressão. Ele não teve um infarto por causa do vírus, mas ele teve um infarto por causa da pressão em cima dele, que é o outro lado da moeda. As doenças cardiovasculares, a trombose e o infarto, elas podem acontecer por causa da doença instalada do vírus, mas ela pode ocorrer também, Marcos, porque você imagine o confinamento, que causa? O confinamento causa menor mobilidade. A gente sabe que para a prevenção de doença cardiovascular, se movimentar é importante. Então, o indivíduo fica sedentário. A gente sabe que a alimentação regrada ela é fundamental para que evite infarto e trombose. O indivíduo está em casa sem ter o que fazer, ele come muito mais. E ainda por cima, a questão do estresse. O pensamento dele fica um pensamento negativo, repetitivo, machucando, porque ele não sabe como é que vai ser o futuro. O medo de adoecer, o medo de não poder sustentar a família. Isso ele é uma mulher, o homem e a mulher. Falam ele, mas é homem e mulher. Então, essa junção de sedentarismo com o mau alimento, má alimentação, juntamente com o estresse, gera uma probabilidade muito grande de desenvolver o infarto e o AVC. Então, a doença em si pode causar um infarto e um AVC, mas
o próprio cuidado que a gente está tendo hoje, o modo de ficar em casa, mais estressado, preocupado e se alimentando mal, também pode levar a aumentar o risco de AVC e de infarto. Imagina os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, né? Tá recebendo aquela pressão que vem das ruas. Essas pessoas também correm risco, por exemplo? Muito risco. Eu mesmo sou hipertenso, fazer como presente ontem. Então, mas eu não acho uma gripezinha, não. Se eu pegar essa gripe, eu tenho mais chance de complicar, porque eu já sou hipertenso. Então, assim, o profissional de saúde, regra geral, você tem uma ideia, a incidência de hipertensão e diabetes nesses profissionais, ela é maior, na verdade. Então, são pacientes são pessoas mais vulneráveis em qualquer virose, na verdade. E com a virose dessa que o contágio é muito grande e que a letalidade é maior nessas pessoas que têm doenças prévias, então essas pessoas estão num nível de estresse muito grande. Eu estou recebendo uma avalanche de pedido de atestado para afastar. Não, me afaste. Eu não posso afastar. O que eu posso fazer é dar um atestado dizendo que as doenças que a pessoa tem. Quem vai fazer o afastamento ou não do profissional de saúde, ou de qualquer que seja o profissional, é o gestor. Porque eu não posso chegar e tirar médico A, ou enfermeiro B, ou fisioterapeuta C, do front, não. O que eu posso dizer é o que as pessoas têm de doença. E aí quem vai tomar essa conduta é o gestor. Entendeu? Porque também depende se você não for doente. Se você for doente e se cuidar, se proteger, usar a máscara, se lavar as mãos, você consegue não ter contato com a doença também. Entendeu? Então esse estresse está causando estresse em todo mundo. É uma bola de neve que vem crescendo dia após dia. Cada dia é uma novidade diferente. Agora, como, por exemplo, controlar tudo isso? Como se prevenir? A primeira coisa é tentar fazer com que o ambiente em casa fique mais leve. Tentar procurar leituras que não sejam relacionadas a esse vírus. Todo mundo já sabe de cor e salteado o que tem que fazer para se proteger. Não é mais novidade para ninguém. Desde o mais novo, mais que a criancinha, mais tem, ela sabe como é que tem que se proteger, até o idoso. Então todo mundo já sabe como se proteger do coronavírus. Então o que é que a gente tem que fazer agora? Não precisa mais ficar lendo só notícia ruim. Eu me refiro mais à questão, por exemplo, dessa questão da hipertensão, de não deixar com que o psicológico, o nervosismo atrapalhe. Não, é isso que eu vou colocar, vai chegar nisso. Porque o que acontece? A gente não está confinado. Então, no confinamento, se você ficar confinado, pensando no Covid o tempo inteiro, lendo assuntos relacionados ao Covid, você vai acabar entrando num estado de neurose. E isso é muito ruim. Olhe, quanto maior a adrenalina circulante e o cortisol circulante, que são hormônios derivados do estresse, maior o risco de infarto e AVC. Eu morro de dizer isso. Hoje, eu não tenho medo de errar. A maior causa de pico hipertensivo, de oscilação da pressão arterial, é o transtorno de ansiedade, gente. Essa que é a realidade. Eu mostro isso naquela monitorização da pressão arterial de 24 horas, como se comporta a pressão durante o dia, como muda conforme o estresse da pessoa. Então, a primeira coisa que eu quero dizer em relação, você perguntou como evitar isso, a primeira coisa é não neurotizar, não ficar tentando ler cada vez mais coisas, notícias ruins. A gente sabe que vai aumentar a quantidade de números de casos novos. A gente sabe que, infelizmente, vai aumentar a mortalidade. Mas vamos tentar se pegar, não precisa ficar lendo o tempo inteiro isso. Tente pegar em coisas positivas. Aquele que é católico, que é evangélico, pega a sua fé, isso vai ajudar bastante. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é tentar fazer algum exercício físico dentro de casa. Se você usa o Instagram está cheio de profissionais de saúde, de profissionais da educação física, dando exemplos de como se exercitar em casa. Às vezes com um balde de roupa, com garrafas d'água, você consegue fazer tipo halteres. Então você consegue fazer agachamento, consegue fazer flexão de peito. Então o exercício físico, saia da imobilidade, saia do sedentarismo com exercício físico. Pare de ter de ver leituras ruins sobre o Covid. E a terceira coisa, pense na hora de comer, não coma comida muito calórica. Quanto maior a quantidade de comida calórica, mais difícil é a digestão. Isso atrapalha também o próprio sistema imunológico da gente. Uma comida com muito açúcar, ela vai causar um trabalho extra para o organismo, causa mais inflamação. Essa mais inflamação diminui a atenção do sistema imunológico, nosso sistema de defesa, contra o vírus. Então, são as três coisas principais, Marcos, já que você perguntou como controlar isso aí. Sair do sedentarismo, em casa mesmo, tem como fazer isso. No Instagram tem cheio, no Google tem um monte de exemplo de como fazer exercício em casa.
A segunda coisa, passar a se alimentar melhor, não ficar comendo de hora em hora. E a terceira coisa é tentar ter pensamentos positivos. Doutor Sérgio, é verdade que grande parte dos idosos que morreram por causa do coronavírus tiveram antes, por exemplo, problemas no coração? É como eu falei, a mortalidade beira mais de 10%. Esses pacientes que já tiveram problema cardíaco antes, eles têm maior risco. E então, assim, ele tem que ter uma atenção maior, ter um cuidado maior, tanto ele, um autocuidado, como os familiares também, de evitar transitar na rua e levar o vírus para dentro de casa. E uma outra coisa, Marcos, uma coisa bem interessante é que você tocou nesse assunto de quem já teve doença cardiovascular. Eu fui muito questionado por medicamentos chamados BRA e IECA. Eu vou dizer o que é isso, vou explicar o que é isso. Um exemplo do IECA é o captopril, enalapril, ramipril, e do BRA é losartana, candesartana ou mesartana, que são medicamentos muito usados. Inclusive o governo ele distribui enalapril e losartana para hipertensão. São medicamentos muito usados, mas muito usados mesmo para quem tem hipertensão, quem já teve infarto prévio, quem teve AVC prévio. Porque esses medicamentos mudaram a evolução do paciente na prevenção de novos infartos, na prevenção de novos AVCs. E surgiu, do começo para o meio dessa epidemia, dessa pandemia, um relato que quem tomava esses medicamentos corria mais risco de ter os casos graves do Covid. Por quê? Porque essa medicação fazia com que as pessoas expressassem mais uma proteína lá nos pulmões e isso facilitaria a entrada do vírus na célula pulmonar. Só que isso não tem nenhum estudo sério confirmando isso. Então, não parem os seus medicamentos. Por quê? Porque aí você talvez não morra do Covid, mas morra de um infarto ou de uma trombose. Isso aí é a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Europeia de Cardiologia e do American Heart Association. Então, por enquanto, não há indicação nenhuma de você parar os seus medicamentos de pressão por causa desse risco. Outra coisa também. Então, por que os médicos não chamam esses pacientes para trocar? Você imagine o que é um recall, você chamar milhares de pacientes para trocar. Você tem uma ideia? Às vezes, quando você troca um antihipertensivo, você pode levar até 4 semanas para o organismo se adaptar a esse novo medicamento e controlar a pressão arterial. Então, de novo, é contraproducente, vai aumentar o risco cardiovascular. Então, não modifique suas medicações até que saia alguma coisa nova. Então, hoje, 25 de março, não há indicação de parar nenhum antihipertensivo e nem o captopril, nem nalapril, nem um pril da vida, nem o sartana por causa do Covid. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Doutor Sérgio, bom dia. Sou hipertenso, faço parte ou não do grupo de risco? Preciso ou não me afastar do meu trabalho, principalmente se eu trabalho na saúde? Essa questão até eu falei há pouco tempo. Eu sou hipertenso também e não estou afastado. Eu não estou no fronte. Depende de onde você trabalha, depende do seu grau de exposição. É por isso que eu digo que você pega o atestado do seu médico, dizendo que você é hipertenso, e conversa com o gestor, porque hoje todo mundo pode dar sua parcela de contribuição. Não necessariamente lá no front, lá no pronto-socorro, com risco aumentado de desenvolver a doença, não. Entendeu? Então, o que é melhor? Pega seu laudo, seu atestado, leva para o gestor para conversar com ele, para colocar você em algum outro lugar que corra menos risco. Porque a gente tem que ajudar. A população inteira tem que ajudar, na verdade. E o profissional de saúde não pode fugir agora. Infelizmente, ele não pode fugir. Eu também sou hipertenso e não posso fugir. Outra pergunta, doutor Sérgio. Eu sou uma pessoa de 43 anos de idade e tenho arritmia cardíaca. Sou considerada do grupo de risco? Sim, porque lembre que é doença cardiovascular. Quem tem doença cardíaca, a arritmia é um tipo de doença cardíaca, é do grupo de risco, sim. Agora, tem que ter muito cuidado com esse diagnóstico de arritmia, porque é um diagnóstico muito amplo. A gente tem pessoas que têm arritmias
que não são complexas, essas pessoas aí não estão sob risco, na verdade, e tem arritmias complexas. Um exemplo bem prático disso é quem tem doença de Chagas, por exemplo, que tem arritmia ventricular sustentada. Esse aí sim é um paciente de risco, tá certo? Então, nem toda arritmia vai levar você a ser um paciente de muito risco, não. A mesma coisa a própria hipertensão, sabe, Marcos? Esses pacientes hipertensos que morreram mais por causa do Covid, não são pacientes hipertensos leves, não. São pessoas com hipertensão mais avançada já, hipertensão mais séria, com níveis pressóricos muito altos, que tomam vários medicamentos. Entendeu? Não é uma hipertensão qualquer, não é hipertensão leve qualquer, não. Outra pergunta, tenho 41 anos, sou obeso, tenho pressão alta e diabetes. Sou do grupo de risco? Não tenha dúvida. Eu disse no começo lá que diabetes aumenta 7,3% a mortalidade e hipertensão 6%. Então, infelizmente, você é. Então, cuidado redobrado para não ter o contágio com o vírus. E como eu falei várias vezes, já repeti, inclusive, não pare de fazer, dá para fazer exercício em casa, dá para tentar se alimentar melhor, porque isso ajuda o sistema imunológico da gente, o sistema de defesa da gente, certo? Outra pergunta, o ouvinte quer saber se há problema com relação à doença com o medicamento losartana. É isso que eu falei agora, eu acabei de falar, a questão do medicamento. Se surgiu essa teoria da losartana, do captopril, mas hoje eu tive o cuidado de ler isso ontem à noite antes de vir para cá. De novo, não há indicação nenhuma de trocar o medicamento, por enquanto, tá certo? Eu mesmo uso Ramipril, que é primo da losartana lá, e não mudei nada da medicação, não. Essa família Prio é muito conhecida, ela, né? Muito conhecida, muito mesmo. Parabéns às colocações do doutor Sérgio. Em relação ao estresse, é muito ruim você ficar confinado em casa. No meu caso, é obrigatório, sou hipertenso, tenho diabetes, asma e já me submeti a 3 cirurgias cardíacas, uma safena e 2 angioplastia. No caso aqui do nosso ouvinte, por exemplo, está nessa situação confinado. Você já deu algumas dicas, mas o que é que ele pode fazer para poder realmente ficar mais tranquilo? Se exercitar? Olha, a primeira coisa básica, não parar nenhum medicamento, certo? A segunda coisa, respeitar o confinamento. E lembrar que não é só o seu, é evitar visitas. Não adianta você ficar preso em casa e receber visitas, porque a pessoa vai trazer o vírus até você. Tá? Então, infelizmente, nessa fase é não receber visitas. E tentar mudar o pensamento. Como eu falei, procurar leituras boas, procurar coisas que lhe causem prazer. Porque dentro de casa não é possível, a gente tem, até Augusto Cury falou, Augusto Cury, o padre Fábio de Mello, a gente tem que começar a olhar para o nosso lar como um lar realmente. A gente estava tão acostumado a correr tanto, a passar poucos minutos dentro de casa, que a gente acha melhor ficar fora de casa do que dentro de casa. Isso é um erro, na verdade. A casa é o nosso lar. Então, procurar tornar o ambiente bom, aproveite essa fase para fazer as pazes com quem não tem, com quem está varengado, aproveita para tentar melhorar o casamento, melhorar a relação com os filhos, tentar fazer coisas diferentes, conversar coisas diferentes, porque isso acaba fortalecendo o sistema de defesa da gente, tá certo? E outra coisa importante, no caso das doenças crônicas, as pessoas que têm doença não podem, pelo menos pelo que eu conversei com os cardiologistas daqui de Caicó, a maioria manteve o consultório disponível, não é aberto, é disponível para aqueles pacientes crônicos que estão precisando de consulta, de renovar a medicação. A gente tem que atender, não tem outro jeito. Porque se a gente não fizer esse ajuste, o risco também aumenta. Então, se tiver na hora de você voltar ao médico, converse com o seu médico, porque ele vai saber melhor qual é o grau de prejuízo que esse coração teve, no caso, por essas cirurgias. Então, cada caso é um caso. Então, o melhor caminho é conversar realmente com o seu médico ou com a atendente dele, para ele tomar as condutas necessárias, tá certo? A Marilene, ela trabalha numa farmácia aqui em Caicó, a Farmácia Santana, e está aqui informando, e quer também a sua opinião sobre esse assunto, de que o programa Farmácia Popular está dispensando a medicação para 90 dias. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Por quê? Porque diminui as idas à farmácia. Na verdade, Marcos, isso aí era para ficar. Porque, como são doenças crônicas, que não é um tratamento agudo, não precisar você precisar ir à farmácia todo mês é ruim. Isso aí, Marlene, é uma conduta que deveria ficar para sempre, porque os pacientes ficariam pegando medicamento de 90 em 90 dias. Eu vejo os pacientes em 6 meses, então, assim, para eles seria muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. Parabéns.
A pessoa, doutor Sérgio, por falta de máscaras descartáveis, o uso de máscaras 100% algodão, mas claro que com uma ótima higienização, lavando com água, sabão, engomando, pode ser utilizada por enquanto até o momento em que as descartáveis estejam à disposição para todos? Olhe, o melhor realmente continua sendo a descartável, porque ela foi feita com esse intuito, tá certo? Mas qualquer método de barreira que você coloque nas vias aéreas já acaba ajudando, ok? Mas o melhor realmente seria que a gente tivesse acesso às máscaras cirúrgicas. Mas enquanto não tiver, pode usar isso aí que ele está fazendo. Mas de novo, mais importante do que usar a máscara, se você não tem sintomas, obviamente, é lavar as mãos com frequência. Quando não der para lavar as mãos com água e sabão, fazer uso do álcool gel, tá certo? Isso é o mais importante do que colocar um pano no rosto e achar que assim está livre da doença. É bom você falar sobre isso, doutor Sérgio, porque eu vejo também muitas pessoas entrando em pânico porque não tem, por exemplo, o álcool gel. Mas em casa nós temos a água e o sabão que resolve. Que é até mais eficiente. Mais eficiente, exatamente, porque o álcool ele evapora. Já a água e sabão mata mesmo para valer. Se você tiver uma região que não chegou, o álcool não chegou, pode ser que o vírus fique ali. Lembrar que a gente não consegue ver e tem milhões de vírus nas nossas mãos quando a gente está contaminado, gente. Aí você faz essa conduta que a pessoa sugeriu aí. Coloca uma máscara de algodão. Aí na hora de pegar, de tirar a máscara, pega na frente da máscara. Pegou na frente da máscara, os vírus ficam nos seus dedos. Depois você mete a mão nos seus olhos, ou no nariz, ou na boca, contaminou do mesmo jeito. Então, o mais importante realmente, de fato, é lavar as mãos. Ok, parabéns, doutor Sérgio, sua explanação sobre todo o assunto está sendo de uma compreensão divina. Quem manda aqui esse recado é a nossa ouvinte Tânia, né? Muito obrigado, Tânia. Doutor Sérgio é médico cardiologista, ele está na Clínica São José, que fica na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, ali pertinho do 1º Batalhão de Engenharia e Construção. Telefone 99992-2923. Doutor Sérgio, obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui ao nosso programa. Para finalizar, algumas dicas aí finais para os nossos ouvintes? Na verdade, Marcos, o que eu queria mesmo, o que nós esperamos é que nós escapemos dessa virose, né? E que nós mudemos também os nossos comportamentos para sempre. Nós poderíamos passar a ter mais comportamentos de higiene. A gente poderia ter muito mais contato com as vacinações, respeitar o calendário do Ministério da Saúde, que lá tem pessoas técnicas que estudam isso. E muitas vezes eu indiquei vacinas para os meus pacientes e, ironicamente, diziam que era para vacina para matar os velhos. E hoje está aí essa confusão todinha, Lidiane estava aqui dizendo, essa procura todinha para adquirir a vacina. De novo, o brasileiro com o costume de apagar incêndios, de resolver só quando a porta já está, quando a casa está arrombada. Então, que fique a lição que a gente deveria olhar um pouquinho mais para dentro em relação a gente, a nossa responsabilidade no controle das doenças e também olhar também para o outro. Eu estou fazendo mal ao outro quando eu não lavo minhas mãos, não é só a mim não, quando eu não lavo minas mãos, quando eu tenho condutas inadequadas, é ruim para todo mundo, na verdade. Ok, então, obrigado pela sua participação. De nada, Marcos, é sempre um prazer. 7 horas.